é bom demais. Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está ouvindo, você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, 7h29. Começando agora o quadro Mais Personalidades. O nosso convidado de hoje é o Eli Antônio, ex-diretor executivo da Associação Comercial e Industrial de Paranavaí, a CIAP, e ex-diretor do Atlético Clube de Paranavaí, ACP, e também empresário. Começando agora o Mais Personalidades, 7h30 em ponto. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais Personalidades. Muito bem, Mais Personalidades, todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. Histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. E hoje, nosso convidado já está aqui, já sorteou camiseta do ACP, o Eli Antônio, grande Eli Antônio. Hoje é corretor de imóveis, né, no setor imobiliário, mas todos conhecem o Eli como diretor, né, da CIAP, ficou muitos anos, fez um excelente trabalho, e também diretor do Atlético Clube de Paranavaí, o Vermelhinho, por muitos anos, e ainda hoje é colaborador do ACP. Vamos ver se a gente dá uma reviravolta. Mas, antes de saber da história, Eli, seja bem-vindo à Rádio Mais. Obrigado, Ademir, obrigado pelo convite. Sei que não sou personalidade, mas um convite do amigo não poderia deixar de atender, né? Estou à disposição para aquilo que você quiser saber da minha vida pregressa em Paranavaí há quase 60 anos. Olha só, é isso que nós queremos saber, né? Você é uma pessoa, é uma personalidade sim, está aqui pela sua competência, onde que você passou, você deixou a sua marca positivamente e todos conhecem você como uma pessoa da forma que você é. Mas diz uma coisa pra mim, Eli, você é mineirinho, nascido em Patos de Minas. Conta um pouquinho da sua história. Ademir, eu vim de Minas Gerais, tinha 12 anos. A nossa primeira parada foi em Rondon, né? Meu pai comprou uma pequena propriedade de café em Rondon e a gente veio para Rondon. 2 anos depois, o clima hoje não é mais igual aquele, na verdade, né? Na verdade, o clima era muito frio. Normalmente, no meio do ano, sempre caía geada no Paraná. Sim. Então, nós também fomos penalizados pela geada, né, na verdade, e fomos obrigados a vender o sítio, porque queimou todo o café, e nós éramos 5 filhos. E Rondon, uma cidade pequena, né, não tinha como você ter um trabalho e tal. Então, meu pai vendeu essa propriedade e a gente veio para Paranavaí em 1964. 64, olha só. Chegaram em Paranavaí, então, seu pai já mexia com isso, né, da agricultura. E daí, como é que foi a vinda para Paranavaí? Qual foi a primeira atividade da família? Na verdade, o meu primeiro emprego foi numa loja chamada Lojas Riomar. Riomar. No prédio da dona Radala, mãe do Mohamed. Mãe do Mohamed, da rádio. Radialista, exatamente. Até ele tinha um slogan, essa loja. Riomar, um rio de bons produtos e um mar de preços baixos. Olha que legal. Rio de bons produtos e um mar de preços baixos. Muito bacana. E naquele tempo era muito diferente de hoje, na verdade, né? Em 64. Me lembro que aos sábados e domingos, essa loja adquiriu uma Kombi com um alto-falante em cima e nós íamos para a região vender tecido. A pronta entrega. Você cortava o tecido dentro da Kombi. Olha. Porque naquele tempo não tinha confecção. Entendeu? Era tecido. Tá? Você comprava o tecido para fazer a calça, você comprava o tecido para fazer o forro da calça, o bolso da calça. Olha. Você está entendendo? E não tinha também sacolas. Era primeiro o cordão, aquele cordãozinho branquinho e tal, e depois chegou o durex. Nossa. Entendeu? Então, tudo que você ia fazer, você tinha que fazer o pacote. Você não tinha sacola para
Para embalar. Para colocar aquilo que o cliente comprava. É. Então, as coisas vieram mudando bastante, para melhor, na verdade. Você é daquele tempo, então peraí, a Kombi ia até o local, microfone, anunciando que estava o caminhão, a Kombi com tecidos. Exatamente. Praticamente todas as mulheres costuravam naquela época. Não tinha confecção, na verdade. Não existia, né? Não existia confecção. Olha. Era tecido mesmo, né? Para tudo, você comprava o tecido para fazer a camisa. Nossa. Entendeu? Então, naquele tempo em Paranaguá tinha 10 alfaiates. Então, para poder fazer a confecção. Porque não tinha quase nada pronto, na verdade. Impressionante. E você ficou quanto tempo na Rio Mar? Na Rio Mar fiquei 2 anos. 2 anos? 2 anos. E após? Após aí eu fui para família Somaile. Família Somaile. Olha, mandar um grande abraço para o Mohamed, né? Esteve aqui essa semana. Eu trabalhei com o seu Ismael Somaile na Casa dos Retalhos. Sim. Como eu já falei, naquele tempo não tinha sacolas, né? E tinha o chamado pacoteiro. E eu era o pacoteiro. Eu boy hoje, né? Sim. Office boy e tal. Então, tudo aquilo que se vendia passava por mim. A pessoa fazia o pagamento no caixa, tinha um tique no canhoto da nota dele, eu conferia o tique dele com a nota que vinha para mim fazer o pacote. Mediante a conferência, eu entregava o pacote para a pessoa correta. E não era sacola, embalava ali. Embalava. Né? Durex. Papel. Ou cordão ou durex. E para presente? Para presente, papel. Tinha um papel de presente daí. Da mesma forma. Ah, igual. Não tinha caixa. Hoje tem caixa de presente, né? Tem caixas bonitas, decoradas, né? Sim. Você nem faz o pacote. Você coloca hoje o produto a compra dentro da caixa e vai embora, já está feito o pacote. Muito Agora, bem. A dificuldade era embrulhar o chamado acolchoado. Ah, o acolchoado. Tem 1 metro de largura e 80. Olha, são as particularidades, né, do Na verdade, negócio. você tinha, nesse pacote, nesse espaço onde você fazia o pacote, tinha 3 tamanhos de papel. Pequeno, médio e grande. E além do grande, tinha uma bobina de 1,50 m de altura. É onde você embrulhava o chamado acolchoado. Olha só que acolchoado, legal. Cobertor, né? Mas era gostoso. E passado isso, ficou quantos anos daí? Eu fiquei com o seu Ismael uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. Posteriormente eu fui para as lojas MM. Lojas MM, que é a MM de hoje ainda. Não. Era não, outra, não, era uma local. Era só confecção. Sim. Rua Minas Gerais, esquina com Antônio Felipe. Lá fiquei mais 4 anos. Aí eu já era vendedor. Eu saí do seu Ismael, de pacoteiro, de boy, e fui ser vendedor nas casas MM. Olha só. Na legal. Sequência eu fui para as Casas Felipe. Casas Felipe, já mais... Exato. E aí fiquei na Felipe 1 ano e meio como vendedor. E aí a empresa estava em expansão, abrindo lojas praticamente em quase todas as cidades do Paraná. Chegaram a ter acho, 44 lojas, na verdade, Irmãos Felipe Limitado. Sim. Fiquei 1 ano e meio de vendedor. Quando o Pelé veio a Paranavaí, não é desse tempo do seu, né? Se você quiser, eu vou te mostrar a foto com o Pelé. Olha, sério? Que legal. E tem O Pelé veio na Casas Felipe, eu me lembro. E tem um detalhe. No auge, né? E tem um detalhe interessante. Ele veio em Paranavaí numa segunda-feira. Eu falo... Arrepia, né? Ele veio em Paranavaí numa segunda-feira. No domingo, tinha jogado São Paulo e Santos, no Morumbi. E o Pelé aprontou uma nesse jogo. O Valdir Pérez foi sair jogando, me lembro até o nome do Jurandir, que era um zagueiro do São Paulo, e o Pelé se segurou nele. E aí o Jurandir, para não cair, segurou no Pelé. O que o árbitro fez? Marcou pênalti. Marcou pênalti. E o Dom Benjamin de Souza Gomes era São Paulino. E ele estava nesse evento. E aí o bispo cobrou o Pelé desse lance inusitado no domingo, né? Entendeu? Olha só, rapaz, que bacana, né? Ele era garoto de propaganda do Colorado RQ, televisor. Olha só. RQ, exato, Olha, reserva de qualidade, o RQ. Reserva de qualidade. Exatamente.
Olha, você que está ouvindo a Rádio Mais nesse momento, estamos no quadro Mais Personalidades, nosso convidado Eli Antônio, tem história para contar, hein? Nem chegou ainda na CIAP, nem numa CP, tem uma galera aí mandando os parabéns para você, o vereador Amarildo já mandou bom dia, está acompanhando, também o vereador presidente da Câmara, o Luiz Paulo, manda um abraço pro Eli. Ó, tem pergunta pra você já, hein? Peraí, eu vou guardar isso aqui. O pessoal do Pastelão está ligadinho. Pedro Arthur, tudopolitica.com.br, mandando um alô. Renato Bruning, engenheiro, parabéns pela escolha. Grande Eli, pai do nosso amigo Hudson. Grande abraço para você. E o Júlio da Roca Papelaria também, parabenizando aí você pela entrevista. E o seu time, perguntou o seu time, hein? Qual que é o seu time? É o time do Julinho, do Rock, né? Estão sofrendo pra caramba. Por isso que ele tá perguntando aí. Ó, a pergunta então do Luiz Paulo, hein? Pergunta pro Eli se ele ainda usa o palitinho de dente. Não, ele falou que parou. Na verdade, eu nunca usei, né? Eu cobro isso deles lá no Pastelão. Mas é tudo em tom de brincadeira, né? É só gente bacana, a gente quebra o gelo nesse café da manhã no Pastelão. É verdade. Também o Edivaldo Cavalcante, Eli é o cara, gente boa demais, parabéns pela escolha. Olha, uma galera mandando aqui os parabéns para você. Eli, então me diz, depois da Casas Felipe, você passou quantos anos lá? Na Felipe eu fiquei 1 ano e meio de vendedor e depois eu fui para ser gerente da Felipe em Ivaiporã. Ah, você saiu de Paranavaí. Em 75 eu fui gerente da Felipe, né, em Ivaiporã. Lá eu inaugurei 2 filiais da Felipe. Primeiro num prédio, depois num outro prédio. E fiquei lá de 75 a 78. A minha volta para Paranavaí se deu pelo motivo assim... familiar, na verdade, né? Certo. A minha senhora nasceu em Paranavaí e Ivaiporã é uma cidade muito suja, na verdade. Uhum. Terra vermelha, né? Minha mulher... Aí nasceu a nossa primeira filha e aí... Ela não se adaptou muito. Não se adaptou. Então, realmente, o que fez a minha volta para Paranavaí na época foi exatamente a situação da minha mulher não ter se adaptado naquilo que era a poeira, na verdade, em Ivaiporã, entendeu? Isso incomodava muito ela. Então, voltei para Paranavaí. Certo. Na sequência, eu voltei para o Sr. Ismael. O Sr. Ismael me levou de volta na loja dele. E a Casa dos Retalhos, eu transformei, na minha volta para o Sr. Ismael, eu transformei a Casa dos Retalhos em Credencial Shopping Center. Olha só. Já tinha uma bagagem, né? Outra visão. Eu já tinha uma experiência de gerenciamento, né? De lidar com pessoas e tal. E eu já pensava um pouquinho na frente, na verdade, né? Então, o Caso Retalho, para aquela época, já não estava mais dando liga, na verdade, né? Ficou limitado. Ali, exatamente. Né? Então, aí, Credencial Shopping Center foi o nome criado por nós para substituir a Casa dos Retalhos, né? Olha. Posteriormente, o Sr. Ismael vendeu a Casa dos Retalhos, a credencial, para o Mohamed. Hoje Gleves. Sumário Mohamed da Gleves. E aí eu fui ser gerente do Mohamed. Na verdade, fui um gerente geral dele. Sim. As 2 lojas de confecção. Ele já tinha 2 lojas de confecção. E posteriormente ele... a credencial era na Minas Gerais, né? Aí ele construiu em frente à Giga, né? Gleves Móveis. Gleves Móveis. Uma loja diferenciada, alto padrão. E eu gerenciava, então, 2 lojas de confecção e a loja de móveis do Mohamed. E ali você ficou 12 anos, né? Ali eu fiquei 12 anos, né? 12 anos. Saindo do Mohamed, a convite de 3 amigos meus, Aí sim a CIAP, é isso? Não. Aí eu fui... Tá bem o fone aí? Tá tudo certo? Melhorou. Na verdade, nós abrimos o depósito de material Transmaran. Eu e mais 3 amigos. Né? Era no tempo do Nadir? Seu Nadir de Guissardi, Ademar Pedro Ranzolin, o gaúcho, que você lembra dele. O gaúcho, né? Sim. E o Celso D'André Matheus. Celso. Tá. 3, 4 anos depois, os 3, Eli, Celso e seu Nadir, nós vendemos a nossa parte pro Celso. Ele ficou sozinho e nós compramos o depósito do Casarão. Muito bem. Tá? Posteriormente vendi o Casarão pro Hélio Nakatani. Nakatani. Voltei pro Mohamed. O Mohamed me
me fez uma proposta. Eli, vem trabalhar comigo, tal, você vai ficar com a loja de imóveis durante 2 anos. Vamos fazer um balanço aqui, vou ver quanto tem de estoque, daqui 2 anos você decide se você quer continuar ou não. É um negócio de pai para filho, na verdade, né? Claro. Uma loja daquela, a pessoa fazer esse tipo de oferta, Essa na verdade, proposta, né? realmente é coisa de irmão, realmente. Ô, Eli, onde você passou, pelo jeito, você sempre deixou as portas abertas, né? Só um minutinho. Faltando 90 dias para esses 2 anos, eu fui convidado pelo Maurício Gellen para ser o gerente da ação comercial. A atividade dele não era aqui no centro, do Maurício, como nunca foi, na verdade. Sim. Ele era prestar serviço para a Indemil. Aí ele me disse, Eli, se você for ser o meu gerente na SEAP, estão me convidando para ser presidente da SEAP. Se você for, eu vou. Senão, não vou, porque você tem conhecimento no meio empresarial, tal, sempre no comércio. Conhece todo mundo. Exatamente. Aí, trocando uma ideia com a minha patroa, decidi abrir mão da Gleves Móveis e ir para a SEAP. Então, quando você foi para a SEAP, foi a convite do Maurício Gellen, ele presidente e você o diretor, é isso? Exatamente. Foi uma equipe, né? Dois mandatos. Mandatos dele. 2 do Vioto, 2 do Guto, Hélio Nakatani e de volta o Vioto. Agora a gente vai começar com a SEAP, né? Você que está acompanhando a Rádio Mais, estamos com o Eli Antônio, né? Você vê que história, nós conhecemos o Eli pela SEAP e também pelo ACP. Voltando à pergunta, é bom explicar isso para as pessoas, até porque os mais novos, né? Sempre deixar as portas abertas, né, Eli? Onde quer que você passou, você sempre teve uma boa competência onde você trabalhou e um bom relacionamento, né? Eu acho que o importante é você se dá o respeito, né? Quando você se dá o respeito, você é respeitado, na verdade, né? Irmãos Felipe, a SEAP, Gleves, então, não tenho nada, vamos dizer, que possa desabonar a minha pessoa nessa passagem por essa... com todos aí, né? Essa situação. E você era um cara preparado já, né? Para estar à frente da Associação Comercial e Industrial de Paranavaí, né, Fabiano e Bárbara, haja vista essa bagagem, né, essa experiência que você foi construindo ao longo do tempo e aí ficou na SEAP, muitos desafios, né, já conhecia aqui a Rádio Mais, tantas promoções que a SEAP fez, né, você realmente aqui você está em casa. E o ACP? Como que foi o ACP chegou na tua vida? Na verdade, o ACP, aí vou voltar um pouco atrás lá. Sim. Quando a gente veio para Paranavaí, compramos uma casa na rua Minas Gerais, Manuel Ribas, no prolongamento do estádio. Naquela época o estádio era onde é a Praça dos Pioneiros e cercado de tábua. Olha. O estádio era onde era a Praça dos Pioneiros, cercado de tábua. Exatamente, E ali era o caminho da minha casa. E eu assisti os jogos pela fresta das madeiras, entendeu? E acompanhando o time, se o time atacava para um lado, eu ficava... Tinha uma situação, o time atacava para outro, eu mudava de tábua, né? Você corria para outra fresta. E se você não sabe, depois da Praça dos Pioneiros tinha um campo de futebol. Eu joguei futebol com o seu pai. Olha só, rapaz. Nós jogamos futebol junto. Que bacana. Campo de terra, trave de madeira. De madeira. Entendeu? Seu pai era um zagueiro, hein? Era, né? Fica longe dele. Batia bem, né? Ave Maria. Ademir Giandotti tá vindo. Corria. Parecia um trator. Tá, ACP. Aí começou essa paixão, né? Isso eu tinha 12 anos, na verdade, né? Quando eu assisti esses jogos lá pelas tábuas lá do campo do ACP. E depois eu gosto muito de futebol, adoro futebol, né? Sim. Se Deus tivesse me dado a qualidade do Pelé, você imagina? Gostando de futebol como eu gosto. Pô, até hoje você joga ainda, né? Eu jogo, bato até a bola hoje, ainda, né? né? Um abraço pessoal da BB, né? Exatamente, onde eu sou diretor de esportes, né? Diretor de esportes. Tem lá uma galera de 70 master lá que a gente, toda quinta-feira, todo sábado, a gente bate uma bolinha. É o Super Master. É hiper já, né? Super é 50. Já virou hiper? Hiper é 60, entendeu? Nossa Senhora. ACP. Então aí o tempo foi passando e tal, e aí
como o futebol estava na veia, na verdade, né, fui convidado para assumir um papel dentro da diretoria. Isso aconteceu e antes de 2007 eu já tinha estado na diretoria por 2 vezes. Sim. Né? Quando o ACP foi vice-campeão, inclusive. Não, aí eu não estava. Aí era Salomão, Norte, esse povo aí, né? Sim. Tá. Vamos então para 2007. 2007, o que aconteceu realmente foi uma situação totalmente diferenciada, na verdade. Atípica. Né? Atípica porque um time com uma folha de pagamento de 80 mil reais para ser campeão do estado, realmente Deus colocou a mão e falou, não tem jeito. É dessa vez. Esse ano é o ACP, né? Nós jogamos 9 vezes contra os 3 grandes da capital naquele ano. Nós não perdemos um jogo para eles. Curitiba, Atlético Paranaense, Paraná Clube. Exatamente. Nós não perdemos um jogo naquele ano para os chamados grandes da capital. E a decisão nossa, as 2 decisões, foi contra o Curitiba, que tinha melhor campanha. Nós ganhamos do Curitiba em Paranavaí e fomos a Curitiba, empatamos de 1-1. Desclassificamos o Curitiba dentro do Couto Pereira. Segunda situação, Paraná Clube, melhor campanha do que o ACP. Sim. Jogo em Paranavaí, 1-0 para nós. Foi. Tá. Jogo de volta, o que o acertou aqui o nosso ouvinte. Respondeu aí. Jogo em Curitiba contra o Paraná Clube. Vila Capanema, 0-0, troféu na mão e corpo de bombeiro chegando à cidade com os jogadores. Feriado municipal na segunda-feira. Né? Feriado municipal. Quando a CP foi campeão, a Bárbara não estava aqui em Paranavaí, 2007. Festa, hein? Eu me lembro, o Amaury Kinevics, né? Era o treinador, né? Amaury. Ele falava assim, não é uma torcida que torce para o time, mas uma cidade que torce para o time. E você fazia parte dessa diretoria, né? Olha, o pessoal tá ligadinho na Rádio Mais. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Pastelão. Eles estão ali. Pessoal do Café, viu, Fabiano Tess? Estão com o aplicativo ligado. Mandar um abraço pro Paulinho da Quipé, o Luiz Paulo. Também o Dr. Léo Miranda tá lá. Toda a nossa galera, né? E tem uma pergunta para você de lá, viu? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Boa. Pergunta pro seu Eli Antônio Bright de Souza Pereira, se ele é parente do famoso Odair Pereira, radialista. Não. O meu sobrenome, mas não tem parentesco nenhum. Não é, não? Mas a gente boa, tá tudo bem. Tá tudo certo. O Eli, temos um tempinho ainda? Bom, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Apenas 2 minutinhos para já o encerramento desse quadro. Antes das considerações finais, Eli, a nossa lembrancinha do quadro Mais Personalidades, a nossa caneca personalizada. Olha, uma honra. Vamos usar com todo carinho. Uma honra para nós, Velho. Eu entrego nas suas mãos a caneca do Mais Personalidades, a caneca mais cobiçada da cidade. Fala nisso, Mais Personalidades, maior podcast da região Noroeste. Hoje é a edição de número 103. Uma honra ter você aqui. E aquela pergunta tradicional que vai, um cafezinho, uma cervejinha? Mais a cerveja do que o café. Mais cerveja. O café no pastelão. Aê! E à noite? À noite a cervejinha em casa, com certeza na caneca da Rádio Mais. E pelo jeito vão sair daqui e vão no pastelão, né? Mas acertou. Se tem uma certeza na vida, é essa aí. Muito bom. Legal, recebemos aqui então o nosso convidado de hoje, o Eli Antônio, ex-diretor executivo da Associação Comercial e Industrial de Paranavaí, ACIAP, ex-diretor do Atlético Clube de Paranavaí, ACP, e as suas considerações finais, Eli. Obrigado, pessoal, pelo convite, né? Quero deixar aqui um abraço para vocês e mandar um alô pro pessoal lá do Pastelão. A Boca Mardita. Que estão corneteando bastante lá, com certeza, né? O Dr. Léo Miranda, duvidou que eu mandasse no ar para ele um beijo. Mas vou mandar um beijo para ele. Aê, boa! Léo Miranda, um beijo para você é parceiro, entendeu? Mandar um beijo também pro Paulinho daqui perto também, que duvidou que eu mandasse um beijo para ele, tá bom? Mas tudo na brincadeira, né? Obrigado a vocês e estou sempre à disposição. Bacana, inclusive, para acabar, né, o Eli ainda faz parte, é colaborador do ACP, né, o ACP com muitas mudanças deste ano, mas nós vamos trazer em outra oportunidade você, o seu filho também, o Hudson Bright, que é o vice-presidente do ACP, nós vamos trazer aí para a gente bater um papo, né, Bárbara Brandão, e ver como é que está a situação do vermelhinho com a nova roupagem, né, esse ano, quem sabe aí a gente ganha esse título da terceirona, né?
Terceira divisão. Terceira divisão, né? Uma coisa que eu posso dizer aqui é que a expectativa é muito grande em torno da CP. Tem um pessoal aí bastante envolvido naquilo que é fazer com que o ACP volte para a primeira divisão. Isso vai acontecer com toda certeza. Muito bem. Traremos esse pessoal para a gente bater um papo, né? Legal, doutor Ademir Jandotti, muito obrigado pela sua presença também durante toda a semana aqui no Jornal da Mais, primeira edição, doutor. Olha, eu que agradeço, Fabiano TS, Bárbara Brandão, mais uma semana no jornalismo da Rádio Mais. Agradecer a todos os nossos ouvintes, o Eli Antônio, mais uma vez, nosso convidado do Mais Personalidades. Fiquem todos com Deus, ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, doutor Ademir Jandotti e Bárbara. Voltamos daqui a pouquinho, ao meio-dia, com mais informações. Isso mesmo, eu agradeço aos ouvintes que estiveram com a gente hoje ao longo de toda a semana, também ao nosso convidado Eli aqui na Jornal da Mais e a todos, então, uma ótima sexta-feira. Nós voltamos ao meio-dia com mais informações. 7h55, na sequência tem Carol Chabe diretamente de Curitiba no programa Amanhã da Mais. Um abraço, fique com Deus, até logo mais. Aqui é bom demais. Unifatesse é nota máxima no